Olá, me chamo Bruno Rassi Salomão, sou pastor da Igreja Luterana em Duque de Caxias, das congregações Cristo e Castelo Forte. E aproveitando essa data do 31 de outubro, né, dia da Reforma, assim conhecido, que é a data em que eu estou gravando esse vídeo, eu gostaria de propor uma reflexão, alguns pensamentos a respeito desse dia, da sua celebração, ou de como nós podemos considerá-lo, ou como nós podemos enxergá-lo, né? Quando a gente pensa na reforma, né, na reforma luterana, especialmente olhando, por exemplo, as imagens na internet e a propaganda que é feita em torno disso, a imagem clássica é Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Então, há ecos de martelo, há até quase um sentimento de indignação assim que paira no ar, uma justa ira, como se fosse, né? Então, essa geralmente é a imagem que nos vem à mente quando a gente pensa nesse evento da Reforma e nesse acontecimento tão icônico que veio a ser conhecido como as 95 teses, né? Agora, o que eu gostaria de propor a respeito disso, e aí é que eu acho que é um ponto interessante nós considerarmos, é o seguinte: eu diria que as 95 teses e esse acontecimento de Lutero tê-las pregado à porta da igreja de Wittenberg, elas, na verdade, não expressam da melhor forma a reforma e a sua índole. Ou ainda poderíamos dizer diferente, a propaganda que se faz em cima das 95 teses e da forma como nós recebemos, digamos assim, esse acontecimento, não reflete de forma exata ou da melhor forma o espírito da reforma de fato. Se a gente for olhar do ponto de vista histórico, né, as 95 teses, elas não são, digamos assim, um projeto de reforma. Elas são o início de uma discussão sobre as indulgências, uma discussão no âmbito católico mesmo, né? Não se trata, digamos assim, de um manifesto de uma nova igreja, nada disso, né? Por exemplo, as 95 teses, como a gente sabe, elas foram escritas em latim, né? Elas não foram escritas em alemão. E mesmo que fossem escritas em alemão, boa parte do povo da época, se não quase a totalidade, era analfabeto. Então elas foram escritas em latim para o debate acadêmico, elas não foram feitas para o povo, digamos assim. Então elas são um convite para que a igreja da época voltasse a debater, ou iniciasse o debate, ou aprofundasse o debate sobre a questão da penitência, a questão do arrependimento e a sua relação com as indulgências, né? Aliás, esse é o principal tema das teses. Elas não falam, digamos assim, de justificação pela fé ou qualquer coisa do tipo, né? Elas falam exatamente sobre o abuso das indulgências. Então, Lutero não questiona exatamente o fato de haverem indulgências, mas o abuso delas. Ele, por exemplo, também não questiona a existência do purgatório nessas teses, mas o fato de que ele está sendo pastoralmente abusado, né? Essas coisas elas são questionadas. Claro que depois isso viria a ser controverso, depois isso viria a ser rejeitado, mas nesse momento ainda não. Lutero, nessas teses, ele também acredita estar defendendo o Papa, né? Está defendendo o Papa, inclusive ele manda, como era o costume, uma cópia, digamos assim, das teses para o bispo, né? E eventualmente isso chega também ao Papa. Ele entendia estar defendendo contra abusos que os vendedores de indulgência faziam em nome do Papa, né? Então, as teses elas não representam exatamente um rompimento com Roma do ponto de vista histórico, mas é um chamado, digamos assim, à reflexão e a uma reforma interna mesmo da prática e da pregação, né? Então, as teses elas não fundam uma nova igreja ou qualquer coisa do tipo, elas são um pedido, né, de debate, um pedido de reforma. Então, nesse sentido, elas não expressam o que veio a ser a reforma. Elas podem ser consideradas, digamos assim, como um passo inicial, mas o que comumente acontece é se pegar todo um desdobramento histórico, recolhê-lo e depois injetá-lo, digamos assim, nesse evento, né? Teve a sua importância, logicamente, mas ele, especialmente quando descrito com esta índole, digamos assim, quase revoltosa, ou com esta índole sectarista,
ela não representa o que de fato foi, pelo menos, a intenção da reforma. O que eu quero dizer é que a reforma, ela não foi exatamente um projeto de fazer uma nova igreja, mas ela foi, na verdade, acabou sendo um resultado. Então, as 95 teses, elas representam um marco numa crise teológica da igreja que ela passava durante aquela época. Elas são como um protesto pastoral, não é? Especialmente porque o abuso das indulgências naquele momento histórico, ele estava fazendo com que a penitência, o arrependimento, ele fosse banalizado. Então, eu não preciso exatamente viver o arrependimento, viver a penitência, viver as boas obras, características da vida cristã, porque eu compro a indulgência, né? Então, as indulgências estavam sendo mal usadas, digamos assim. É nesse espírito, então, que surge essas teses para o debate acadêmico. Bem, se as 95 teses, que são, digamos assim, a imagem icônica da reforma, não são, segundo o que eu proponho, a melhor expressão da índole da reforma, digamos assim, ou pelo menos talvez não exatamente as 95 teses, mas a apresentação que se faz delas, né? Por vezes é uma coisa quase como mítica, né? Propagandística. Se essa não é a melhor forma de expressar a índole da reforma, então qual é, né? Ou o que representaria melhor? E a minha proposta, a minha proposição de reflexão é que a gente olhe justamente para a Confissão de Augsburgo. Eu vejo que na Confissão de Augsburgo, aqui a gente consegue ver de forma muito mais cristalina o que de fato era a intenção do que posteriormente veio se chamar de reforma. Onde é que estavam as mentes daqueles que encabeçaram, digamos assim, a escrita desse documento e todo esse processo? Qual era o seu espírito, em que espírito eles o faziam? A Confissão de Augsburgo, ela veio depois, ela foi apresentada em 1530, e ela já representa, digamos assim, uma reflexão amadurecida de igrejas que haviam aderido a esse movimento, digamos assim, né, de renovação. E aqui, então, na Confissão de Augsburgo, nós temos como que um manifesto espiritual, digamos, e obviamente doutrinário, do que as igrejas que aderem a Augsburgo, né, a Confissão de Augsburgo, pensam e o que elas desejam. Eu gostaria de trazer aqui alguns trechos só da Confissão, por causa que eles nos dão essa, vamos dizer assim, eles nos dão essa imagem nítida de qual era a intenção e de em qual espírito eles estavam fazendo o que faziam, né? Então eu vou ler aqui um trecho do prefácio, né? 2 trechos do prefácio, depois alguns adiante. Aqui então, nesse prefácio, a introdução ao imperador, né? E aqui então existe digamos assim, a proposição do porquê que está sendo discutido isso e por que está sendo apresentado, né? E aqui o autor, ele faz a menção das controvérsias que têm acontecido, que já há um tempo, então, que essas controvérsias doutrinárias e práticas vêm se dando, né, dentro da igreja. E aí, então, ele escreve, entre outras coisas, abre aspas, né, que isso está sendo discutido para que essas coisas, ou seja, essas discussões possam ser compostas e reduzidas a uma só verdade simples e concórdia cristã, de forma tal que, quanto ao mais, seja praticada e mantida por nós uma só religião pura e verdadeira, e para que, assim como estamos e militamos sob um mesmo Cristo, possamos da mesma forma viver em uma só igreja cristã, em unidade e concórdia. Veja só a preocupação com a unidade. Não há aqui desejo de ruptura, não é? Não há desejo de ruptura, não há desejo sectário, mas há um profundo interesse em alcançar a concórdia para que a igreja possa estar sob uma só confissão, né? Para que haja uma só religião pura e verdadeira. Então vejam a índole. Logo adiante, no mesmo prefácio, né? Então, o autor ele diz que se há alguma, vamos dizer assim, alguma discordância com o que for apresentado aqui, que isso seja discutido,
a fim de que cheguemos a um acordo, até onde tal se possa fazer honestamente, e, discutida a questão entre nós dessa maneira, com base nos propostos escritos de ambas as partes, pacificamente, sem contenda odiosa, possa a dissensão, com a ajuda de Deus, ser dirimida e haja retorno a uma só verdadeira e concorde religião. Então veja a preocupação também aqui com a verdade, né? Cheguemos a um acordo até onde tal se possa fazer honestamente. Não se trata de um unionismo, mas até onde seja possível, de forma honesta, nós entrarmos então num acordo. E de novo, para que haja retorno a uma só verdadeira e concorde religião. Então percebam aqui que esse espírito das igrejas que aderiram à Confissão de Augsburgo, ou dessa confissão que representa o espírito dessas igrejas, contrastem muito com certas representações que nós vemos, às vezes, da Reforma, né? Como algo, como eu disse no início, como algo quase que, digamos assim, cheio de ira, ou de algo que se consideraria uma justa ira, ou um espírito mais belicoso, ou um espírito sectário. Não tem nada a ver com isso, mas quer uma volta, né, à unidade, à concórdia, né? E aqui eu gostaria de fazer outra citação, né, ao fim aqui do artigo sobre o culto aos santos, né? Os confessores, eles escrevem assim: essa é mais ou menos a suma da doutrina entre nós. Pode ver-se que nela nada existe que divirja das Escrituras, ou da Igreja Católica, ou da Igreja Romana, até onde nos é conhecido dos Escritores. Assim sendo, julgam duramente os que requerem que sejam os nossos tidos por hereges. A dissensão toda diz a respeito de alguns abusos que se infiltraram nas igrejas sem autoridade certa. Então veja a perspectiva. Na perspectiva dos confessores e das igrejas que aderem a essa confissão, tudo o que foi dito aqui, né, na confissão, nada existe que divirja das Escrituras, da Igreja Católica ou da Igreja Romana, mas tudo diz respeito a alguns abusos que se infiltraram nas igrejas. Então percebam que não há desejo de desunião, digamos assim. Então não há razão para a ruptura ser comemorada. A gente antes deve ver, talvez, como um mal necessário, porque, de novo, deve haver concórdia até onde tal se possa fazer honestamente, né? Até o ponto em que a verdade não seja prejudicada. Mas não há desejo belicoso, né? Não se trata de um novo slogan, uma nova bandeira, né? E aqui, novamente, bem na conclusão, então, da Confissão de Augsburgo, né? Escreve-se assim: mencionou-se, ou seja, está falando aqui de todo o contexto da confissão, mencionou-se apenas aquilo que, segundo nos parecia, era necessário dizer, a fim de que se pudesse compreender que, em doutrina e cerimônias entre nós, nada se recebeu que seja contra a Escritura ou a Igreja Católica. Então, eu acho que essas citações, elas são bastante importantes e eu acho que elas representam muito melhor, porque aqui nós temos as afirmações da pena daqueles que, digamos assim, estavam à frente disso na época. Elas representam muito melhor a índole do que era a reforma, que posteriormente veio a ser chamada assim. Isso representa muito melhor do que certos retratos, digamos assim, modernos, ou certos retratos que têm fins mais propagandísticos, né? E a partir daqui, então, como eu disse, e agora arremato, a gente nota que a reforma ela é sobre a verdade, a gente nota que a reforma não é sobre um espírito inovador, invencionista. Na verdade, os confessores múltiplas vezes se defendem da acusação de que inventaram coisas, mas sempre nos reportam o que sempre a igreja fez. Então, o que há aqui é uma preocupação de um retorno, de resolver e expurgar certos abusos. Há uma busca pela concórdia e, acima de tudo, os confessores eles se veem não como parte de uma outra igreja, mas da mesma igreja. A igreja católica, aqui no sentido, a igreja universal, a igreja de sempre, e não como, digamos assim, um secto. Não se orgulha de
fazer parte, digamos assim, não se orgulha de inaugurar uma nova, um novo secto eclesiástico, né? Então, eu acho que essa reflexão, ela parece ser oportuna, ela cabe exatamente por causa de... exatamente porque aqui, na Confissão de Augsburgo, a gente vê uma representação e uma formulação um tanto já mais madura de qual era a intenção. As 95 teses, embora elas tenham a sua importância, sua grande importância histórica, elas não têm em vista tudo isso que veio acontecer depois. Elas não representam essa formulação toda ainda, né? Elas não podem ser dita representativa, digamos assim, daquilo que é a Igreja Luterana. A Confissão de Augsburgo, sim. Eu diria que a Confissão de Augsburgo é o melhor lugar para nós recorrermos quando nós queremos falar da Reforma e falar também da índole da Reforma, do espírito da Reforma. Então, essa era a minha reflexão, é isso que eu gostaria de compartilhar e espero que de alguma forma essa reflexão seja útil também aí para você que a ouve. Deus abençoe.